Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Nós vamos agora fazer uma análise, né? Uma prévia já do Mundial de Clubes de Doha no Catar, que vai acontecer esse final de ano, em dezembro, né? E com a participação das equipes de suas respectivas confederações campeãs, mais o time da casa e mais, é, enfim, de todas as confederações. Bom, vamos lá. Temos um confronto prévio, então uma equipe que veio da Oceania, que é da Nova Caledônia, Riengeni Sport, com Al Saad do Catar, que é a equipe dona da casa, do país sede, né? Eu fiz um levantamento aqui de todos os elencos, né? O Riengeni eu nem levantei porque é uma equipe amadora, né? Veio só participar, como todas as equipes da Oceania, né? Com certeza o Al Saad vai passar esse confronto, então não me preocupei com o Riengeni. Eu levantei aqui a composição dos elencos, né, de todas as equipes, fazendo um balanço dos jogadores selecionáveis e com experiência, né? Enfim, o Al Saad, ele tem aqui 14 jogadores que já vestiram a camisa de suas seleções, sendo 11 catares, né, da seleção Catar, e 3 estrangeiros, né? Os 3 estrangeiros são 2 coreanos, né, bem experientes, o Jung com 49 jogos e 3 gols, o Nan com 46 jogos e 16 gols, e tem um argelino que é o Bonedjah com 32 jogos e 32 jogos e 15 gols, né? Um atacante muito bom da Argélia. Os demais jogadores são todos do Catar, né? E alguns bem experientes, é um time bem experiente. Tem o Al Haidosh com 130 jogos, o zagueiro Al Hassan com 94, o defensor Pedro Miguel com 48, o goleiro Al Shibi tem 61 jogos, o Ismail tem 63 jogos, o Kruk tem 74 jogos, né? O Afif tem 57 jogos. Então, enfim, o time do Al Saad é basicamente a seleção do Catar, bastante experiente, com esses estrangeiros aí que eu falei, que eu mencionei. Quem passar desse confronto, que certamente será o Al Saad, vai enfrentar o Monterrey, né? O Monterrey já é um time mexicano com poderio econômico forte, né? Como algumas equipes mexicanas, um aporte de investimento elevado para os padrões da América Latina. Para vocês terem ideia, o Monterrey tem 19 jogadores no elenco que já se vestiram camisa das suas seleções, né? É uma seleção do México, assim, vários jogadores da seleção do México, principalmente os mais conhecidos, o Gallardo com 44 jogos, o Layún com 70 jogos e 6 gols, o Pizarro, um atacante de 25 jogos e 5 gols, né? E recheado com alguns jogadores de várias seleções da América do Sul, né? Basicamente. Então temos da Argentina tem o Funes Mori, né? Tem o Vangione, né? E tem o Bassanta, que inclusive já jogou no Boca com 12 jogos pela seleção argentina, né? E mais o Meza, que é um grande meia, 10 jogos pela seleção da Argentina, também é um excelente jogador. São os destaques da Argentina. Tem o Paraguai Ortiz com 21 jogos. Do Uruguai tem o Reta Vizcaya com 6, que é um garoto, que é uma promessa, tem 6 jogos. Da Colômbia tem o Pabon, um atacante muito bom com 15 jogos e 3 gols, né? Tem o Hurtado também da Colômbia e o Medina com 19 jogos, né? Além disso, tem um grande destaque, vocês podem anotar aí esse nome, que vai ser um dos grandes destaques desse Mundial, que é o Jansen da Holanda. Tem 17 jogos pela seleção da holandesa, 7 gols, é um atacante de 25 anos, excelente, titular da seleção da Holanda, ele defende o Monterrey. Bom, esse jogo aí, o Monterrey pegando provavelmente o Al Saad, eu acredito que o Monterrey passe, né? E aí o Monterrey vai enfrentar o Liverpool, né? O Liverpool é o grande badalado, é o grande time da Europa, o campeão da Europa, é uma seleção mundial, né? O Liverpool tem 20 jogadores no elenco que já vestiram a camisa da seleção, né? Alguns da Inglaterra, né? Entre os mais conhecidos e mais veteranos tem o Milner, que já vestiu 61 jogos pela seleção inglesa, o Henderson com 55, o Chamberlain com 35 e o Lalana com 34, né? Os outros são mais novos, o Arnold, que é um muito bom jogador, tem 9 jogos com 1 gol, né? O Klein tem 14 e os demais jogadores são todos
de diferentes partes do mundo e com destaque nas suas seleções, né? Então tem 3 brasileiros, sendo que um está fora do Mundial, que é o Fabinho, com uma lesão, mas tem o Alisson, goleiro, com 44 jogos pela seleção brasileira, e o Firmino também com 44 jogos e 13 gols marcados, que é o atacante, né? Além disso, eles têm 2 holandeses, né? É o Van Dijk, que é um dos grandes zagueiros do mundo, com 33 jogos, o Wijnaldum com 62 jogos, que é um meio de campo, né? Também bem experiente, o zagueiro Lovren da Croácia com 57 jogos, o Keita do Guiné com 35 jogos, o Mané do Senegal, que é um dos grandes jogadores do mundo, um dos destaques desse time, com 69 jogos, bem experiente, 16 gols pela seleção. Do Egito tem o Salah, que compõe também esse ataque, com 67 jogos e 41 gols pela seleção egípcia. E tem ainda um escocês, que é o Robertson, o Shaqiri suíço, com muita experiência, com 82 jogos, mas é um reserva do Liverpool. Tem como reserva também o Origi, com 25 jogos, que é um belga, mas que sempre entra, é quase que o 12º jogador do Liverpool. E ainda tem o Matip do Camarões, né? Com 97 jogos, também muito experiente. Enfim, o Liverpool é uma seleção mundial, é o grande favorito, mas tem que levar a sério o jogo com o Monterrey. O jogo com o Monterrey não é tranquilo, não, é um jogo que requer cuidado. A chave do outro lado, nós temos o confronto do Al Hilal, né, com Esperance. O Al Hilal, ele tem 19 jogadores na seleção, né? São jogadores, na sua grande maioria, da Arábia Saudita, né? E 13 da Arábia Saudita, né? E outros 6 estrangeiros, né? Os 3 estrangeiros são o Cuéllar da Colômbia, com 7 jogos, o Giovinco da Itália, um atacante bem conhecido, tem 23 jogos pela seleção italiana, o Gomis da França, com 12 jogos, também bem conhecido, tem um coreano, que é o Jung, com 58 jogos, bem experiente, um atacante sírio, né, que é o Karbin, com 44 jogos e 18 gols, é um atacante também bem experiente. E o outro atacante também muito conhecido, bem badalado aqui na América do Sul, é o Carrilho do Peru, que tem 62 jogos, né? Um bom jogador esse Carrilho. Então o Al Hilal, ele também se mostra uma equipe bem forte, né? E entre os jogadores sauditas tem vários experientes, como o Al Faraj, o Al Shub, o Al Sharani, o Al Abed e o Al Dassari, principalmente. Todos eles muito experientes. O Al Hilal é um time, uma potência lá no Oriente Médio, né? E essa é uma característica desse Mundial. Esse Mundial tem todas as equipes, são equipes muito fortes dentro das suas respectivas confederações. O adversário do Al Hilal é o Esperance, né? Também uma equipe bem forte dentro da África, do cenário africano. O Esperance da Tunísia, ele também tem muitos jogadores selecionáveis, são 18 jogadores, né? Vários tunisianos, evidentemente, né? E tem um jogador de Gana, que é o Bonzu, tem um da Costa do Marfim, que é o Koulibaly, um da Líbia, que é o El Rouni, um nigeriano, que é o Lokosa, um de Benin, que é o Anani, e tem mais 4 jogadores da Argélia, né? Que é o Benguit, o Meziane, o Chet e o Bedrani, né? Então o time da Tunísia, o Esperance, é um time basicamente com jogadores do mundo árabe, do norte da África, né? Tunísia, Argélia, tem um da Líbia. Entre os tunisianos tem o Badri, que é um destaque, o Kenise também, o goleiro Ben Chirif é muito, muito bom, conhecido, e tem no meio de campo o Giridi também, que é um jogador bem experiente, além do Shema. Então, assim, o jogo confronto do Esperance com o Al Hilal é um jogo bem equilibrado, né? Difícil dizer quem é o favorito, talvez o Al Hilal um pouquinho, mas vai ter jogo, o jogo é duro, e quem passar desse jogo, desse confronto, vai enfrentar o brasileiro Flamengo, né, para ver quem vai depois passar para a final contra o Liverpool ou o Monterrey. O Flamengo, das equipes todas que eu levantei aqui, é que tem menos número de jogadores selecionáveis, são só 12, né?
Repare que o Monterrey tinha 19, o Liverpool 20, o Al Hilal 19, o Esperance 18 e o Al Saad 14. O Flamengo tem só 12. E dos 12 são 9 brasileiros e 3 estrangeiros, né? Os 3 estrangeiros são o Berrio com 6 jogos pela Colômbia, o Pires com 6 jogos pela seleção do Paraguai e o Arrascaeta, que é o mais experiente deles, com 25 jogos e 3 gols pela seleção do Uruguai. Entre os jogadores brasileiros, vários jogadores do Flamengo, mas com poucos jogos pela seleção, né? O Ilharão, por exemplo, tem um jogo só, o Rodrigo Caio só tem 4, o Everton Ribeiro tem 6, o Rafinha mesmo, com toda a badalação, só tem 4 jogos, o Bruno Henrique tem 2, o Gabigol são 5 jogos com 2 gols, né? E o Diego Alves jogou 10 jogos na frente do gol brasileiro, e os 2 mais experientes, né? É o Diego Ribas, que tem 34 jogos com 4 gols, e o Felipe Luiz, que é o grande destaque, com 44 jogos pela seleção brasileira e 2 gols, né? É claro que o Flamengo, teoricamente, é favorito contra o Al Hilal ou contra o Esperance, quem passar, mas tem que levar o jogo a sério, né? Da mesma maneira que o Liverpool tem que levar o outro lado lá com o Monterrey também a sério. Esse é um Mundial que promete, como eu disse, é um Mundial que reúne todas as grandes equipes todas as equipes que estão participando são equipes grandes, com tradição dentro das suas respectivas confederações, tanto o Al Saad como o Al Hilal na Ásia, como o Esperance na África. O Monterrey talvez seja o que tenha menos dentro da CONCACAF, mas é uma equipe com muito aporte financeiro. O Liverpool é uma potência europeia e o Flamengo também é uma potência sul-americana. Então, esse Mundial promete, tem tudo para ter grandes jogos. Acho que o nível vai ser mais elevado que dos anos anteriores e vamos aguardar, é tudo que a gente espera, grandes jogos, muitas emoções. E deixem aí o seu depoimento, o que vocês acham, o que vocês estão esperando desse Mundial aí da FIFA 2019. Forte abraço.